pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim falar sobre o meu curso de inglês nos Estados Unidos. Para quem ainda não sabe, eu participo atualmente do programa Ciências Sem Fronteiras e estou no momento aqui gravando em San Diego. Eu faço o programa Ciências Sem Fronteiras, que é a graduação sanduíche, e muita gente pediu pra eu falar sobre como é o curso de inglês que eu fiz aqui antes de começar a faculdade. Como eu não tinha nota suficiente do TOEFL pra ir direto pra faculdade, eles me colocaram no grupo que faz um semestre de curso de inglês. E como é esse curso de inglês? Muita gente perguntou. É parecido com os cursos no Brasil? Como funciona? Como são as aulas e tudo mais? Então eu vou explicar pra vocês hoje. O meu programa é de 1 ano e meio. Um ano eu tô fazendo faculdade mesmo, matérias da faculdade. E um semestre, que foi o meu primeiro semestre, que foi o semestre de agosto do ano passado, eu fiz curso de inglês. E como foi? Assim que eu cheguei, eu e todo o meu grupo, né, quando nós chegamos, nós fizemos um nivelamento. E como é esse nivelamento? É uma prova deles interna, não é nenhuma prova tipo oficial nem nada, é uma prova deles mesmo. E você faz em todas as áreas, né? Em grammar, em listening, em writing, pra poder ver como tá o seu nível de inglês, pra eles saberem em qual turma eles vão colocar vocês. No caso, são 4 níveis da minha faculdade que eu estudava aqui, que eu vou voltar pra lá, que é a WKU. Eram 4 níveis, eu não lembro todos os 4. Acho que era Foundation o primeiro, Preparatory o segundo. Se eu não me engano, os 2 níveis mais avançados eram Intermediary e Pre-University. Que no caso, o Pre-University era o mais avançado que, por exemplo, quem fosse pro primeiro nível ia ter que fazer o primeiro, aí passa pro segundo, passa pro terceiro, passa pro 4º nível. Quando termina o 4º nível, aí você está preparado para ir para a faculdade, que você termina todos os seus níveis. No caso, se você tirasse entre 50% e 75%, era o terceiro nível, que era o Intermediary, e se você tirasse entre 75% e 100%, você ia pro University, que já era o último nível. De novo, o corre a cagada que eu fiz, 75%. Se é 1% a menos, eu ia pro Intermediary. Então eu tirei 75% e fui pro University, que era o último nível. Eu não imaginei que eu fosse pro último nível, eu imaginei que eu fosse pelo menos assim, pro terceiro, mas fui pro último, né, pela cagada que eu dei. E não achei assim tão impossível, claro que era um pouquinho difícil, nem tudo eu sabia, mas não achei impossível, sabe? Eu achei assim bem de boa, era só mesmo estudar e aprender muitas coisas que eu não sabia, mas nada assim tipo, nossa, que loucura, não sei nada, não era assim. E depois que a gente faz essa prova de nivelamento, começam as aulas e no caso, cada nível com suas aulas, seus professores bonitinhos. E uma coisa que é muito legal, que é muito diferente do Brasil, você tem aula todos os dias. No Brasil, quando a gente faz curso de inglês, a gente tem aula 1 ou 2 vezes na semana no máximo. E isso é uma das coisas que impede o aluno de falar inglês, porque quando você está aprendendo uma língua nova, você precisa estudar todos os dias aquela língua, senão não vai entrar na sua cabeça, não adianta. Você pode até aprender umas palavras, aprender um vocabulário, mas falar inglês você não vai aprender, não adianta. É bom você ter uma base, no caso eu fiz 2 anos de curso de inglês no Brasil, eu tive uma base quando eu vim pra cá, mas falar inglês não vai falar, não adianta. No caso aqui o diferencial é esse, você tem aula todos os dias, integral, então eu tinha aula de 9 da manhã às 5 da tarde, eu tinha aula todos os dias, de 9 às 5. E eu anotei aqui as matérias que eu tinha, ó. As aulas eram Grammar, que é gramática, Listening e Speaking, que era junto. Tinha também o Reading, que era de ler, então era mais de treinar ler textos e tudo mais. Tinha o Writing, que era de escrever, aprender a fazer redação e tudo mais. E tinha um que era iSkills, o nome, caraca, lembrei agora assim, ó. Era iSkills, que era mais de você aprender palavras, aprender vocabulário mesmo, palavras que a gente não usa no dia a dia, mas que é bom pra poder deixar o seu vocabulário mais requintado. E eu tinha essas 5 aulas, todos os dias, as 5 aulas. Era um cronograma que tinha de um dia e todos os dias eram exatamente iguais. Uma coisa também que é um diferencial, que eu não preciso nem dizer, né, que os professores são americanos. Então, no Brasil a gente tem aula com professores brasileiros que ensinam a gente inglês, porém, eles às vezes ensinam a gramática em português. E isso é horrível, porque você não aprende de fato, você fica tentando traduzir coisas, você não entende. Então aqui a gente tem aula com professores americanos, todos eles, então não tem aquele
calma aí, rapidinho, me explica isso aqui, como é que eu não entendi em português. Não tem como, você tem que entender em inglês. Não entendeu? Vai explicar de novo, mas em inglês, não tem como explicar em português. Isso é muito bom porque você aprende de fato a língua, você não fica traduzindo e nem pensando em outro idioma para poder aprender inglês. Você aprende inglês em inglês, isso é muito bom. Muita gente tem essa dúvida. Mas como é que eu vou aprender inglês em inglês, se eu não sei inglês? Gente, você vai aprender uma hora. Ainda mais inglês, que é uma coisa que, tipo, a gente tem inglês desde que a gente nasce praticamente. A gente nasce comendo hambúrguer, hot dog. A gente vê seriado em inglês. Eu escuto música então eu já nasço ouvindo música. Antes de nascer, eu estou ouvindo música em inglês. Então é uma coisa assim que não tem como. Em inglês você tem uma base. Agora, tá, vou aprender alemão em alemão, sei lá. Aí realmente pode ser mais difícil, mas não é impossível. Você vê que é possível aprender uma língua naquela língua que você não sabe. E isso é o mais interessante, é o que faz você aprender de fato. Muita gente tem medo, mas não precisa ter medo, gente, que não é um bicho de 7 cabeças, é tranquilo. Claro que na primeira semana de aula você fica meio perdido, né? A professora fala, open your books in the page 15. Tipo, abre seu livro na página 15, aí você dá uma olhadinha assim, ó. Abrir, entendeu? Porque você não sabe muito bem acompanhar a aula. A professora pergunta assim, qual é a sua matéria preferida? Yes, no. Tipo, você... Mas você vai indo. E os professores sabem, né, que você, no caso, na minha turma era só estrangeiros, no caso tinham brasileiros e árabes. Eles sabem que você não sabe falar a língua, então eles vão, sabe, te ajudar, eles vão fazer o possível para poder falar devagar, de uma maneira que você entenda, mas também falar num jeito normal, né, para poder você conseguir pegar o sotaque, entendeu? Então, tudo você vai aprender, não precisa ficar com pânico. Uma coisa também que é muito legal é que você tem homework, que no caso são os deveres de casa, todos os dias. Então, o professor passa o homework hoje, aí geralmente quando a gente tá no curso de inglês é pra próxima semana, né? Então a gente não pratica, só vai fazer o dever, né? Lá quando tá faltando um dia pra aula. Então aqui não, você tem o homework e o homework é pra quando? Pra amanhã, porque ele tem aula amanhã de novo com você. Então todo dia quando chega em casa, você vai praticar porque você vai ficar fazendo os homeworks. Então você fica de 9 da manhã às 5 da tarde ouvindo inglês o tempo todo. Quando chega em casa, você tem que fazer o exercício para o próximo dia de manhã já. Então você passa o dia inteiro em contato com o inglês, isso é muito bom. E eles também têm uns testezinhos rápidos, que são os quizzes, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, que eu acho isso interessante porque, por exemplo, no Brasil, até mesmo em faculdade normal, não em curso de inglês, você pode até ter dever de casa às vezes, né, estudo dirigido que fala, mas a prova mesmo é na data marcada lá, bonitinho, você só vai estudar, você já sabe quanto tempo você está para aquela prova. Mas aqui é muito comum de fazerem quiz. Então a matéria, quando tá fresca na sua cabeça, eles já fazem um quiz no dia seguinte, na semana seguinte, sobre aquele assunto. Então você não espera até a prova do bimestre, do semestre no caso, para você estudar aquilo que você aprendeu há um mês atrás. Então eles têm um quiz que toda semana você tem quiz, ainda mais no curso de inglês. E isso é muito bom porque isso vai praticando, você não para de estudar nunca, né? Você fica estudando todo dia. Então é uma coisa que te ajuda muito a aprender o inglês mais rápido, a ter fluência. E aqui quando eu terminei, ou estava terminando, né, uma última semana assim do curso de inglês, nós fizemos o TOEFL novamente para poder saber o quanto nós evoluímos. Então, antes de vir pra cá eu tirei 437, que eu contei também no meu outro vídeo, que tá aqui. Quando eu fiz, depois de 6 meses que eu fiz o curso de inglês, eu fiz o TOEFL novamente. 6 meses é um modo de dizer, um semestre, mas foram 4 meses aproximadamente, foi de agosto a dezembro. E depois que eu fiz o TOEFL novamente, eu tirei 510. Não é assim uma nota... Não é assim, calma. 510, teve gente que tirou uma nota muito mais alta que eu. Mas assim, eu vi o quanto eu evoluí, sabe? Eu saí de 437 para 510 em 4 meses, sabe? Digamos que seja pouco tempo, mas olha o que o pouco tempo, você tendo aula de inglês todo dia com professores americanos, me fez evoluir. Eu saí de 437 para 510. Assim, foram 73 pontos de diferença. Então eu acho que assim, eu considero que eu aprendi muito, que eu evolui muito. Eu não parei de estudar inglês, eu continuo aprendendo até hoje. Eu acredito que se eu fizer um TOEFL hoje, eu vá tirar mais, porque todo dia é um aprendizado, a gente aprende cada dia mais. Então, esse foi o meu curso de inglês. Eu acho que eu, assim, falei mais os pontos, né, que são mais diferentes do Brasil. E uma coisa também que muita gente acha que é ruim, mas eu acho que talvez até seja bom
do curso de inglês é que geralmente você faz curso de inglês com o estrangeiro, não é com o americano. Óbvio que não é com americano, não. Americano você tem curso de inglês. Eu acho bom porque ninguém ali é o sabichão do inglês, só o professor, porque ele é americano. Mas ninguém ali é super expert em inglês, então a gente acaba aprendendo um com o outro, sabe? Ninguém tem vergonha de falar inglês na frente um do outro, porque todo mundo ali tá aprendendo, sabe? Ninguém ali tem um sotaque de americano, todo mundo tem um sotaque da sua própria língua. Então é meio que a gente não tem vergonha, a gente realmente tá aprendendo um com o outro. Então eu acho que isso é um ponto positivo, muita gente acha ruim, porque às vezes acaba tendo brasileiro na sua turma também, então você acaba falando português. Tá, pode ser ruim, mas é só você se esforçar, conversar. Eu também conversava muito com os árabes que tinham na minha turma, então a gente sempre, sabe, estava aprendendo. Às vezes ele queria ensinar árabe pra gente, tudo em inglês, sabe? Então a gente já treinava muito inglês. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Espero ter respondido as dúvidas de vocês. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, que eu respondo, tá bom? Se inscreve no canal pra você receber todos os próximos vídeos que eu postar, um botão vermelho que tem aqui embaixo, inscrever-se. E clique em gostei pra poder ajudar a divulgar o canal. Compartilha também pros seus amigos, nas suas redes sociais. Me segue lá também nas redes sociais, aproveita e entra na rede social pra compartilhar o vídeo, me segue lá, entendeu? No Facebook, sou Cintia Sabino, no Instagram, Cintia Sabino, no Snapchat, Cintia Sabino também, tudo Cintia Sabino. É isso, tá bom? Espero que tenha respondido as dúvidas de vocês. Não sei se ficou muito